Olá, começa agora mais uma edição do programa Terças Mediarde, o programa semanal do canal Momento Arbitragem, que é conduzido pelo professor Asdrubal Júnior e que me dá a honra de dividir a bancada com ele. Hoje, por questões de viagem, o professor Asdrubal não está aqui conosco e me delegou a missão de conduzir o programa sozinha. Antes de seguir com o tema, eu faço aqui uma solicitação relembrando, né, as recomendações que ele sempre faz, que dizem respeito a, se você já é inscrito, curta, compartilhe, ajude a gente a garantir o nosso espaço dentro do YouTube, né, para que ele reconheça a importância desse programa e desse canal. E se você não é inscrito, faça agora a sua inscrição, ajude também a gente a crescer dentro do YouTube e cada vez mais dar visibilidade, fortalecer esse canal que exatamente visa, né, chegar e levar, né, informações até mais próximo, né, de você que está aí do outro lado e precisa ou tem curiosidade em conhecer um pouco mais sobre mediação, arbitragem e outros métodos consensuais de solução de conflitos. Doutor Asdrubal sempre agradece a sua participação, a sua presença, a sua contribuição, e aqui nesse momento eu quero estender, né, esse agradecimento também a você na, em nome dele, né, em função da ausência dele, mas também em meu nome, porque é o que nos motiva toda semana a nos encontrarmos e a pesquisarmos e a trazermos, né, assuntos para dividir aqui nesse momento, nessa bancada, nesse encontro semanal. Né? Então, passando ao tema de hoje, o que foi selecionado é o uso, né, a aplicação da metodologia 5W e 2H à mediação, né, ou seja, a aplicação do 5W e 2H à mediação. E aí, para bater o pontapé inicial, começar do começo, né, eu preparei aqui algumas anotações e eu acho que cabe começar explicando o que significa 5W2H, como sendo uma metodologia, né, que é utilizada, normalmente utilizada, largamente utilizada, né, para executar atividades ou montar planos de ação. Essa metodologia, né, 5W2H, na verdade são 5W2H do inglês, né, que em português significam o que, ou seja, o que será feito, por que será feito, onde poderá, né, ser feito, quem fará, quando fará, né, é, como será e quanto custará. Né? Então, é uma metodologia, como eu falei, muito usada quando se vai planejar como atuar, como agir, né, para poder entender uma determinada situação, né, e facilitar na tomada de decisão de forma mais clara, de forma mais efetiva. Né? Então, dessa forma, a gente nivela o entendimento para que todos saibam do que a gente está falando. Né? Agora, se a gente pega essa metodologia e aplica a mediação de conflitos, né, a gente vai ter de forma mais clara, né, a partir do preenchimento e da resposta, né, dessas perguntas, é, respostas, né, em relação a é, o que é o conflito, né, de que é que está se tratando. Lembra que a gente está falando de mediação, né? Então, por que o conflito aconteceu? Né? Então, o que é o conflito, a gente mapeia para entender que conflito é esse, né, que está causando essa, essa necessidade, né, de levá-lo
a um estudo, a uma análise na busca de uma solução, né? Então, o que é o conflito? Trata-se de quê? Que conflito é esse? Né? Por que esse conflito aconteceu ou por que ele ocorreu? Né? Se a gente for olhar outra pergunta, outro H, né, daquele, né, onde exatamente esse conflito, né, aconteceu ou está acontecendo, né? Quem são as pessoas ou quem está envolvido nesse conflito, né? E como esse conflito pode ser resolvido, em que situações, em que esferas, né, de que modo. E uma outra pergunta é: quanto custará para resolver esse conflito? Né? Então, como a gente vê, a mesma ferramenta com as mesmas perguntas, só agora sendo encaixadas, né, especificamente na situação da existência de um conflito. Né? E a gente sabe que a mediação, né, que é, trata exatamente, foi pensada pelo legislador exatamente como uma ferramenta e uma metodologia para solucionar conflitos, né, para ser usada na solução de conflitos, e que está prevista na Lei 13.140 de 2015, né, ela é, pode muito bem ser encaixada, né, nessa ferramenta. Né? Então, pegando a mediação e pegando a ferramenta 5W2H, se a gente consegue responder essas perguntas, a gente vai ter sim uma visão mais clara do conflito, né? E esse método pode ajudar a identificar a causa, as pessoas envolvidas, a ideia de temporalidade, a ideia de custo, enfim, né? Sempre com a visão do conflito, né? E fazer ali da mesma forma que eu expliquei no início, né? De forma ampla e geral, genérica, agora com um olhar mais específico, fazer ali um mapeamento do conflito que vai ajudar a direcionar, né? Para buscar um encaminhamento com vistas a encontrar uma solução. Não que a solução seja sempre o alvo principal, né? Mas quando a gente fala de solução, a solução é no sentido de encerrar o assunto de uma forma que seja satisfatória para ambos os envolvidos, né? E que não necessariamente precise de uma obrigação de fazer ou termine, né, com uma situação envolvendo questões monetárias, enfim, mas qualquer tipo de solução no sentido amplo, no sentido lato, né, que seja adequado e que, melhor ainda, que ponha fim, em definitivo, né, à situação que iniciou o conflito, né, e as partes envolvidas elas saiam daquela situação plenamente esclarecidas, confortáveis e satisfeitas. Né? Então, novamente, a gente está falando no programa de hoje sobre a aplicação da metodologia 5W2Hs, né, na mediação de conflitos. Né? Então, se a gente puder dar mais um mergulho, né, partimos da ferramenta, depois partimos da análise da ferramenta de forma mais específica, né, olhando para um conflito em si, um dado conflito em si. A gente agora pode pegar a mesma ferramenta e aplicar ela à lei, né, com base na lei, a ao método, né, a metodologia de solução de conflitos denominada mediação. Né? Então, novamente, a lei de mediação é a lei 13.140 de 2015, né? Essa lei regulamenta a forma de utilização da mediação na solução consensual de conflitos, né? E, como previsto na lei, a mediação pode acontecer antes, durante, né? Um processo judicial ou dependendo da situação após, né? E inclusive na via extrajudicial, né? E o que é importante é que é uma ferramenta poderosa, né? Para através do diálogo, né? E com o apoio, né? A presença de um facilitador que é o mediador, uma pessoa com competência técnica de confiança das partes, né? A mediação transcorra
de forma que ao final se chegue a uma solução que seja satisfatória para aquelas partes naquele caso concreto específico. E repito, não necessariamente visando um acordo, né? Mas esse acordo pode ser simplesmente o entendimento de que ainda, né, não foi possível resolver dessa forma e vai se buscar outro caminho, outro meio para solucionar o conflito. Pois bem, se a gente pega a ferramenta do 5W2H e traz, né, para o que escreve, para o que prevê, para o que disciplina a lei de mediação, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter as respostas em o que, né? O que é a mediação, e a gente vai lá na lei e vai entender, e a gente abre a lei e explica daqui a pouco, então, o que é a mediação, né? Por que eu devo escolher a mediação como um dos caminhos, ou como caminho nesse momento a ser usado para a solução do meu conflito, né? Onde vai ser realizada a mediação, quem vai conduzir ou quem vai participar da mediação, né? É, como a mediação vai acontecer e quanto vai custar a mediação. Pois bem, deixa eu mudar aqui minhas anotações, né? Então, o que é mediação? Se a gente for para o artigo 1º da Lei 13.140, que é a lei de mediação, a gente vai ter a seguinte definição. Deixa eu compartilhar aqui a tela e você vai acompanhar o raciocínio comigo. Compartilhando aqui a tela. Eu estou com a lei de mediação aberta. Ela. Deixa eu ver só aqui. Pronto. A lei de mediação, ela, ela tem aqui no seu artigo 1º, essa lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares, né? Então, a mediação, diz aqui o artigo 1º, é um meio de solução de controvérsia entre particulares, né? E ela também trata da autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Então, a mesma lei, no seu artigo 1º, diz que a mediação tanto pode ser usada para a solução de controvérsias entre particulares, né, e para a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, né, desde que, né, esses assuntos, né, eles possam ser tratados, né, ali eles possam ser transacionados, né, havendo aqui uma ressalva, né, para o artigo 3º no que diz respeito ao que pode ser objeto de mediação, né, então pode ser tudo aquilo que verse sobre direitos disponíveis, né, e também, da mesma forma, sobre direitos indisponíveis que admitam transação, né? Então, nessas situações, né, a mediação pode versar, sim, sobre o conflito por inteiro ou parte dele, ou, né, se for se tratar de algum direito indisponível, né, vai ser requerida ali a oitiva do Ministério Público para exatamente validar, né, o que ficar decidido, ok? Então, voltando lá para o nosso raciocínio, se eu tenho uma situação de conflito, né, e eu estou querendo resolver, eu vou lançar mão da mediação por essas razões que a gente já viu que são justificáveis, né? Então, a gente já sabe o que é a mediação e já sabe por que usar a mediação.
Mediação é um método adequado, por que usar? Porque é possível usar a mediação para solucionar conflitos, né, que digam respeito a direitos disponíveis, ou mesmo que indisponíveis, se eles forem transacionáveis, eles também podem ser usados, e aí requerida a oitiva do Ministério Público para exatamente convalidar, né, essa utilização, né? Agora, onde acontece a mediação, onde usar a mediação? E aí a gente pode ter dois raciocínios, né, que também, de acordo com a lei de mediação, plenamente possível e plenamente prevista, a mediação ela pode acontecer tanto na via judicial, tanto na fase, no curso, né, de um processo judicial, como na fase pré-processual, isso é perfeitamente possível, né? Mas a mediação também pode acontecer fora da via judicial, ou seja, na via extrajudicial, né? A lei prevê aqui no seu artigo 21, e eu vou compartilhar a tela aqui também para que você possa visualizar e compreender. Só um instante. Então, aqui, né, a lei de mediação, ela traz na seção 2 aqui, ó, tudo que diz respeito ao trâmite a ocorrência, a realização da mediação extrajudicial, né? E ela tem disposições comuns, né, aqui no, deixa eu subir só mais um pouquinho, né, na seção 3 que trata do processo de mediação, né? Então, ela tem disposições comuns, que são comuns à via judicial e à via extrajudicial. Depois ela vem aqui com a seção 2, que trata exclusivamente da mediação extrajudicial, e ela tem também, na seção 3, a mediação judicial, né? Então, voltando lá o que a gente estava tratando, né? Respondendo a aquela questão do onde, né, acontece a mediação, a gente tem essas duas possibilidades. Agora, vocês podem perguntar, mas Ana, tudo bem, acontecem na via judicial, mas aonde? Em algum lugar específico, né? E aí acontece sim, né, nos conhecidos, né, SEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Soluções de Controvérsias, né, que são extensões, né, são previstos ou são encontrados dentro dos tribunais, né, mas existem também parcerias que são feitas dos tribunais, né, com câmaras privadas, né, e os sejusques também, né, podem funcionar nessas câmaras. Estamos falando do ambiente judicial. No ambiente extrajudicial, também vão existir câmaras privadas, mas que não necessariamente estão conveniadas com o Tribunal de Justiça, né? E aí elas acontecem, elas existem, elas conduzem a mediação, né? E todo o procedimento de mediação é válido e aquele documento final, né, quando se reduz a termo o que fica acertado entre os mediandos, né, isso é documentado e isso tem valor de título extrajudicial, como se um contrato firmado, né, entre as partes. E sendo vontade das partes ou havendo necessidade, esse acordo ele pode ser levado, por exemplo, a um SEJUSC no tribunal, a um centro judiciário de solução de controvérsias, né, e cidadania, para que ele seja validado, né, por um juiz, e aí, nesse caso, ele terá o valor de uma sentença judicial. Aí vocês vão me perguntar, mas Ana, isso precisa ser feito toda vez? E eu vou dizer que não, porque a própria lei de mediação diz que desobriga, né, e diz que esse acordo ele tem validade entre as partes. Então, o raciocínio é: aconteceu um conflito, né? Eu sei o que é a mediação, eu sei como funciona.
eu sei que existe a via judicial e a extrajudicial. Eu já fiz a análise prévia do conflito com a ferramenta 5W2H, já mapeei o conflito, né, já tenho clareza sobre ele. Eu vou para a sessão de mediação e a sessão de mediação vai acontecer regularmente, né? Então a gente já estava falando do o que é mediação, por quê, né? Fazer a mediação, que a gente viu a resposta na lei, onde a mediação acontece, acabamos de falar, né? E quem participa da mediação, né? Quem pode ser mediador, né? Quem são as partes, quem mais pode participar. E a lei de mediação, vou voltar nela, vou compartilhar a tela novamente, vou trazer aqui o trecho da lei que fala exatamente sobre os mediadores, né? Então, a gente acabou de ver ali os tipos de mediação. Então, agora a gente vai ver aqui, né, falando sobre mediadores, que podem ser mediadores judiciais ou podem ser mediadores extrajudiciais, né? A lei também prevê, e ela diz aqui, ó, na seção 2 dos mediadores extrajudiciais. Então, poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes, então, qualquer pessoa capaz, civilmente capaz, né? Que tenha a confiança das partes, que tenha a confiança dos envolvidos no conflito, né, e que seja capacitada para fazer mediação, ou seja, que saiba como conduzir uma mediação, né, e que para que tenha validade legal, saiba conduzir a mediação conforme previsto aqui na Lei 13.140, né, e não precisa, né, integrar nenhum tipo de conselho, né, nem entidade de classe, nem associação, está claro aqui na lei, né, nem nele se inscrever, né? Mas qual é o importante? Que tenha capacidade civil, né, que seja da confiança das partes, né, e que tenha também capacitação para fazer mediação. Isso aí é o que é requerido para o mediador extrajudicial, né? E a lei também diz que as partes podem ser assistidas por advogados. Então, daqui a gente já deduz aquela resposta do quem pode participar da mediação, né? O mediador, que pode ser judicial ou extrajudicial, ou a mediadora, né? E as partes, que já diz aqui a lei, as partes poderão ser assistidas, né? Então, as partes e seus advogados ou advogadas, né? Ou defensores públicos, se for o caso, né? Então, a lei já deixa bem clara aquela resposta, né, do quem. Se a gente olha para a seção seguinte, para a seção 3, que trata aqui dos mediadores judiciais, ela vai dizer aqui, ó, poderá atuar como mediador judicial da mesma forma, pessoa capaz. Só que aqui ela faz uma exigência a mais, que é essa pessoa, além de capaz, ela tem que ter uma graduação. E essa graduação tem que ser de, no mínimo, 2 anos. Ana, precisa ser advogado ou ter formação em direito para ser mediador judicial, correto? Não. A lei não menciona especificamente isso. A lei menciona que para ser mediador, para atuar como mediador judicial, né, é preciso que seja uma pessoa capaz, civilmente capaz, né, graduada há pelo menos 2 anos, graduada há pelo menos 2 anos, mas não especifica que tem que ser no curso de direito. Então, graduada há pelo menos 2 anos em curso de ensino superior, desde que a instituição de ensino seja reconhecida pelo Ministério da Educação, ok? Então, qualquer curso superior oficial reconhecido pelo Ministério da Educação. Agora, importante, é preciso ter uma capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores que seja reconhecida na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, ou, né, que também,
do mesma forma, né, tenha feito essa preparação nos tribunais, nas escolas dos tribunais ou em escola reconhecida pelos tribunais. Por quê? Porque os cursos precisam atender os requisitos mínimos estabelecidos pelo CNJ, né? E a gente sabe que existe a resolução 125 do CNJ, com suas revisões e atualizações, que trata exatamente desses cuidados aqui, desses requisitos mínimos, que na prática as escolas, né, os cursos de mediação extrajudicial seguem, né? Mas se elas não forem reconhecidas, né, conveniadas, vinculadas, enfim, a essa Escola Nacional de Aperfeiçoamento dos Magistrados, a INFAM, ou os tribunais, né, esses mediadores formados nessas escolas não podem atuar como mediadores judiciais, mesmo que tenham curso superior e mesmo, né, que atendam aos critérios de formação e que seja pessoa capaz, enfim. Tá? Então, eu estou trazendo isso aqui para deixar bem esclarecido a você, né, que tem a pretensão de atuar com mediação e que, né, vai fazer sua escolha pelo de formação, né, pelo curso que você quer escolher e tudo, né, então tenha essa atenção de saber onde você pretende atuar, né, porque vai fazer diferença, né, a atuação extrajudicial e a atuação judicial no ponto de vista dessas exigências aí. Agora, seguindo aqui na nossa ferramenta, né, então a gente já viu o que é mediação, né, por quê ou em que situação escolher a mediação, né, a gente já viu onde ela ocorre e já viu aqui quem pode, né, quem está participando da mediação. Então, a gente tem o mediador, a gente tem as partes envolvidas, que a gente, né, chama dos intervenientes, dos mediandos, né, e a gente pode ter os advogados, né, e aí os advogados, por que pode ter? Né, porque a lei faculta. Faculta em que sentido? A presença dos advogados é uma escolha, né, das partes. Agora, se uma parte escolheu ter advogado e a outra não, isso é um impeditivo para que a mediação evolua, né? Então, ou a parte abre mão do seu advogado e participa sem ele, ou suspende-se a mediação para que a outra parte traga seu advogado e aí, no segundo momento, os dois, né, acompanhados de seus advogados, possam participar, né, e fluir na, na condução da mediação, tá? Então, quem participa da mediação, minimamente mediador e intervenientes, né? Mas é permitida a presença dos advogados. Mas, Ana, e se eu quiser levar mais alguém e alguém mais participar da mediação, é possível? É possível, né? Isso precisa ser colocado e precisa haver a concordância. Então, isso pode acontecer do ponto de vista do auxílio também de outros profissionais, como, por exemplo, um perito, né? Como, por exemplo, alguém que você traga, né, lhe acompanhando, né? Porque detém é uma pessoa de sua confiança, é seu irmão, seu filho, seu pai, sua mãe, detém mais informações, vai lhe ajudar ali a participar da mediação de forma mais tranquila, mas não tem problema nenhum, desde que você avise, desde que a outra parte esteja ciente, concorde, né, desde que o mediador também saiba, né, e desde que a pessoa respeite, né, o momento da fala e as regras de condução que forem acertadas para aquela sessão de mediação, tá certo? Da mesma forma aqui, como a mediação acontece, né? Como ela é conduzida. Eu já sei o que pode, já sei quem pode, já sei onde acontece, de que forma acontece, né? Na forma judicial, extrajudicial, no fórum, nas câmaras e tal. Mas qual é a sequência, como é que uma mediação, né, acontece?
e eu vou voltar mais uma vez à lei de mediação, que nos descreve, né, ou pelo menos nos aponta aqui o que deve ser considerado, né, na condução de uma mediação. Né? Então, em linhas gerais, a mediação parte a partir de um convite. Né? Então, quando se decide pela mediação, é emitido um convite para que o outro envolvido seja convidado, né, ou convidada a participar. Né? Uma vez instituída a mediação, é possível haver um contato prévio, né, um contato de pré-mediação, onde existe um contato com a Câmara, ou até, dependendo da Câmara, com o mediador, a mediadora, para entender um pouco o perfil, né, do conflito, o que traz aquelas pessoas a procurar a mediação, aquela Câmara. Né? Depois, o início da sessão de mediação, propriamente dita, com uma sessão conjunta, com a presença do mediador, da mediadora, dos envolvidos, de seus advogados, enfim, daquelas pessoas, né, que foi acordado, né, que participariam de acordo com a lei. Eventualmente, a lei prevê, e eventualmente pode acontecer sessões individuais, né, em que o mediador conversa separadamente com cada um dos intervenientes, né, para tratar questões que eventualmente não tenham sido trazidas para a sessão comum, e, né, e para combinar, né, como acontecerá ou como será a próxima etapa, que é a etapa de negociação dentro da mediação, né, onde vão ser apresentadas propostas, onde vão ser conversados assuntos e possibilidades e caminhos para que sejam avaliados e definidos aqueles que melhor, né, atendem às expectativas de cada um daqueles envolvidos, né? E uma etapa final, que seria o encaminhamento para o encerramento da sessão de mediação com uma lavratura, né, de termo do acordo, se assim for construído, né, ou com um encerramento da sessão sem detalhes, né, com apenas o registro de que, ao final, né, de toda a condução da mediação, chegou-se à conclusão que não seria possível, né, entrar em um acordo, e por conta disso vai ser levado o assunto, né, a uma outra forma, a um outro caminho para buscar, né, essa solução, buscar, e assim se encerra, sem grandes detalhes, se encerra a mediação, e tudo isso assinado, e tudo isso documentado, e tudo ok. Então, nessa etapa, né, deixa eu minimizar aqui, isso, para ficar melhor, para tirar da minha frente aqui a tela. A gente tem essa questão da participação, né, fazendo uma ressalva, né, que eu mencionei, né, é emitido um convite e as pessoas vêm participar. Né? Então, esse convite não significa que existe uma obrigação em participar da mediação, né, já que é um convite, e aqui vale uma ressalva, né? Se a gente está falando da mediação judicial, esse convite tem um peso, né, de convocação, né, e quem receber precisa participar e precisa comparecer, né, porque existem outros detalhes legais que vão entender, né, que a não participação pode representar um obstáculo, um dano, né, para o processo. Mas se a gente está falando da via extrajudicial, né, essa participação é voluntária, né, e a pessoa não se obriga a participar. E se ela não se obriga a comparecer, e se ela não comparece, entende-se que ela não tem interesse de participar da mediação.
voltando para a via judicial. Mas, Ana, eu mesmo assim, eu vou comparecer, mas eu não tenho interesse de participar da mediação. Não tem problema, você externa, porque a mediação ela é um procedimento voluntário, né? Mas você precisa comparecer, né, para externar que não tem o interesse em comparecer ou se manifestar, né, formalmente nos autos, declarando que não tem interesse em participar da mediação, né? E já na via extrajudicial, né, você mesmo que compareça, você também pode externar que não tem interesse em seguir com a mediação, né? Então, isso aí a gente estava falando aqui, né, de como acontece a mediação, né? E uma pergunta é de quanto custa uma mediação, né? E aí depende. Se a gente está falando da via judicial, a gente vai ter os cálculos feitos, né, dentro do processo ou dentro da avaliação prejudicial, ou prejudicial, pré-judicial, né? É, normalmente, como acontece o cálculo, né, das custas judiciais. Se a gente está falando de câmaras privadas, cada câmara vai ter sua tabela de valores, né, que, em geral, ficam disponíveis no seu site, na sua plataforma, né, e que podem ser consultadas, né, e geralmente elas trabalham com faixas, né, de valores, né, dependendo do valor da transação que está envolvida ali naquela mediação, né? Então, assim, o importante é a gente entender que a mediação, o uso, a aplicação, né, do 5W2H, a mediação e fazendo, né, destrinchando, tanto vai dar clareza na análise do problema ou do conflito, né, que está gerando o problema, como vai dar clareza, né, na escolha da mediação para a solução daquele problema, né, ou para a solução daquele conflito. Por quê? Porque, novamente, como eu comecei explicando, essa ferramenta é uma ferramenta que nos dá respostas, né, que nos dá clareza para que a gente possa analisar e a gente possa compreender que situações estão envolvidas, né, naquela análise que a gente está conduzindo, né, e que a escolha seja efetiva, né, com segurança, com tranquilidade, sabendo exatamente o caminho que vai ser trilhado, para que não tenha, né, nenhum imprevisto, nenhuma surpresa, nada que vá atrapalhar ou comprometer o bom andamento, né, da mediação, né? Então, toda a escolha seja planejada e seja bem executada, até porque a gente sabe, né, que se já existe uma situação, que chegou a uma situação de conflito, que não foi possível ser resolvida por si só, né, e que as pessoas buscam a mediação como uma das possibilidades de acesso à justiça, né, para pôr fim a essa situação, né, de desconforto e de problema, né, significa que precisa ser olhado com a devida atenção e com muita precisão, né, para que o caminho trilhado, o caminho escolhido seja bem trilhado, né, e o resultado seja o esperado, né, e as pessoas não sejam desapontadas, né, e as expectativas não sejam frustradas. Pois bem, esse foi o tema de hoje. Eu espero que você tenha gostado e apreciado, né? É uma ferramenta de gestão, né, aplicada à gestão do conflito, né, no momento do planejamento e escolha para ajudar na tomada de decisão, ou seja, para ajudar na preparação. Você pode fazer isso sozinho, mas pode fazer também ou sozinha, é, junto com seu advogado ou sua advogada, né, para avaliar a situação e para definir melhor caminho, a melhor estratégia. E eu espero que lhe ajude, né? Eu espero que você faça bom uso, né? Eu quero agradecer
a sua participação. Esse programa ele é gravado, então por conta disso a gente não vai ter interação hoje aqui com o chat, né, com as pessoas que costumam aqui participar, né? Mas você pode encaminhar um comentário tanto no perfil do Instagram do Momento Arbitragem, como aqui no YouTube, né, do canal Momento Arbitragem, que certamente vai ser lido tanto por mim como pelo professor Asdrubal e vai ser considerado, sim, né, tanto como sugestão e da mesma forma como comentário, né, para ser considerado nos próximos programas, né? Eu agradeço imensamente a sua companhia e reforço os pedidos do professor Asdrubal, né? Então, se você gostou, deixa um joinha, né? Ajuda a gente aqui a manter o perfil, né, dentre as preferências do YouTube, né? Deixa seu comentário, como eu já disse, deixa sua sugestão, compartilha, né, com seus colegas e com seus amigos e com as pessoas que você acha que vão se sentir, né, ali mais esclarecidas e beneficiadas com essas informações, né? E anota na sua agenda para que na próxima semana, no dia 6 de fevereiro, né, a gente se encontre novamente aqui no Terças Mediarb, às 11h30 da manhã, no canal Momento Arbitragem do YouTube. Eu deixo um forte abraço para vocês, um beijo grande e até lá.